Olá, muito bem. Vamos iniciar nossa próxima aula. Uma coisa que talvez seja interessante para você é que agora nós vamos adentrar em um novo tópico em que você vai aprender mais detalhes sobre as células do sistema nervoso. Então considere que a partir de agora a nossa jornada vai permear novos rumos. Bom, isso porque depois de entender como foi que a ideia de que o sistema nervoso é composto por células diferentes daquelas do restante dos tecidos, você já está pronto para o próximo nível, que é conhecer as propriedades das células nervosas, a fisiologia das células do cérebro e do sistema nervoso. As células nervosas são diferentes das células do restante do corpo devido às suas propriedades especializadas de transmitir impulsos elétricos na ordem de milivolts, ou seja, é algo quantitativo. A sua capacidade de se comunicar umas com as outras por meio de impulsos nervosos também é um diferencial. Em meados de 1950, quando a doutrina do neurônio foi comprovada pelas imagens de microscopia, como você viu na última aula, em que mostravam que as células do sistema nervoso do cérebro não eram um contínuo, mas ela possuía até mesmo um espaço entre uma célula e outra. Nessa época ainda não se sabia muito sobre as propriedades das células do cérebro, embora já tivéssemos feito muitos avanços. Bom, vamos definir então o que são essas células do sistema nervoso. Os neurônios são as células do sistema nervoso, e elas são células que possuem a capacidade de transmitir sinais elétricos e também químicos para outras células nervosas ou ainda para músculos ou outros órgãos, como por exemplo o músculo cardíaco. Em uma das aulas eu comento sobre o experimento de Otto Loewi, em que ele conseguiu extrair o coração de um animal e ele estimulou determinado nervo que inerva o músculo cardíaco, e a partir desse estímulo nesse nervo ele percebeu algo. Ele percebeu que o músculo cardíaco sofreu alteração, então o coração sofreu alteração nos seus batimentos, dando uma ideia de que algo químico estivesse naquele meio. Você vai conhecer mais sobre isso, mas ainda não sabiam muito sobre a sinapse química e elétrica. Essa transmissão, que é capaz de influenciar a atividade de órgãos e tecidos, é conhecida como sinapse e é essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso. Então, essa capacidade de se comunicar com uma outra célula ou um outro tecido ou órgão é chamado de sinapse, o processo de transmissão de impulso a um tecido ou órgão ou célula, tudo bem? No entanto, levou algum tempo até que essa ideia fosse consolidada, mesmo a partir dos experimentos de Otto Loewi, como você vai conhecer. Até então, o que se sabia era que o sistema nervoso respondia a sinais elétricos. Começaram a perceber isso de uma forma mais contundente, mas como isso acontecia ainda não era totalmente elucidado. Além disso, existem células de suportes do sistema nervoso, conhecidas como células da glia ou células gliais. Essas células são responsáveis por fornecer suporte estrutural e também nutricional aos neurônios, além de ajudar na transmissão de sinais elétricos entre as células. A glia possui um papel muito importante não só no aspecto estrutural e também alimentar dos neurônios, mas ela contribui para a formação de sinapses adequadas. Quando um neurônio dispara determinados neurotransmissores nessa região chamada fenda sináptica, que você vai conhecer, as células da glia degradam os neurotransmissores em excesso, então impedindo que a célula, o neurônio, acaba sendo intoxicado pelo excesso de certos agentes. Bom, de agora em diante, você vai começar a se familiarizar mais com a vida das células nervosas. Eu sempre gosto de fazer analogia sobre como o sistema nervoso funciona, pensando em como funciona uma cidade, em que o sistema nervoso central, já que o sistema nervoso pode ser dividido em central e periférico, você vai saber mais sobre isso em um módulo específico, em uma formação avançada para aqueles que já têm conhecimento básico, como você está adquirindo nesse curso. Então, voltando, o sistema nervoso central é dividido em periférico e central. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, pense nele como o centro da cidade. E o sistema nervoso periférico é como as partes periféricas da cidade, aquelas mais distantes do centro, certo? Pensando nisso, pense que de agora em diante você vai começar a se familiarizar com as populações,
os civis que habitam o centro da cidade e depois você conhecerá aqueles que moram na periferia. O que os cidadãos do centro da cidade fazem? Eles se comunicam por meio de sinapses, mas sinapses químicas ou elétricas? E essa população do centro é composta apenas por cidadãos chamados de neurônios ou possuem outros cidadãos também? Você verá que possuem outros, como as células da glia. Sim, eles possuem uma vizinhança bem heterogênea, inclusive. Eles são acompanhados por cidadãos que fazem um trabalho muitas vezes como de um construtor civil, fornecendo uma estrutura para os neurônios, outros fazendo funções como de médicos, fornecendo hormônios e outras substâncias com poder curativo. Então, essas outras células que participam do sistema nervoso contribuem grandemente para diversas funções do sistema nervoso em si, certo? Eu vou começar a te apresentar as características de um neurônio e nós seguiremos adiante. Mais à frente, nós voltamos a falar de como eles realizam as atividades que realizam, tudo bem?